Oi, pessoal, aqui é a Carol e hoje estamos de volta com mais um Dois Takes Depois. Dessa vez para falar sobre o final da temporada e um apanhado, na verdade, da terceira temporada do anime do milênio. E sim, eu estou falando dele, Jujutsu Kaisen. Fala galera, aqui quem fala é Manuel e eu queria muito mais, antes de estar lançando esse podcast, eu queria estar assistindo mais um episódio de Jujutsu Kaisen, porque é uma pena, porque acabou muito antes do que eu achava que acabaria. Mentiram pra nós, Carol, mentiram pra nós. Mentira, eu estou me sentindo enganada. Eu tô aqui triste, pra quem não acompanhou, a gente fez alguns meses atrás agora um episódio sobre Jujutsu Kaisen, que a gente passou aqui com o Davi 1h30 falando sobre Jujutsu de todas as formas e abrindo as possibilidades do que seria a terceira temporada. E aí, desde que começou a terceira temporada, a gente também começou um novo podcast, pra quem não ouviu, o Take Direto, em que a gente falava por mais ou menos entre 20 e 30 minutos toda semana sobre o episódio anterior de Jujutsu, e foi muito bom. E aí acabou! Carol, acabou. Carol, era isso que a gente esperava? Não, Por favor, tiraram o me Jujutsu explica o da que gente foi que à aconteceu. força. Me explica o que foi que aconteceu, porque até agora eu não tô conformado. Não, nem eu ainda estou sem acreditar que essa semana eu não vou ter um episódio novo para assistir. Mas enfim, o que foi que aconteceu? Saiu a primeira parte, né, da terceira temporada de Jujutsu, que retrata o arco do mangá, que é o jogo do abate. E aí, o que foi que a gente pensou? Foi anunciado que seria dividido, a terceira temporada seria dividida em duas partes. A primeira parte terminaria no episódio 13, eu acho. E aí a gente teria mais 13 episódios depois, na segunda parte, depois de um pequeno hiato. Só que Jujutsu Pequeno, Ian. acabou. Né? Um pequeno hiato. Jujutsu acabou semana que vem. E aí o que, que a gente ficou sabendo? Que a próxima parte da temporada, que na verdade vai ser uma quarta temporada, só volta em janeiro de 2027. Agora me diga, mano, como é que eu vou viver até janeiro de 2027? Não faço ideia, assim, eu tô genuinamente chocado com toda essa situação. Porque, assim, primeiro que essa terceira temporada é a mais curta de todas, assim, de longe, porque a primeira temporada foi uma porrada só, lançada ali em 2019, com 23 episódios, eu acho, 24. Entre 22 e 24, não lembro agora bem. A gente teve o filme Jujutsu Kaisen Zero ali, seguindo a onda dos filmes de anime, que começou com o trem de Demon Slayer. E aí a gente foi pra uma segunda temporada que foi dividida em dois. Ela rolou um hiato, então lançou inicialmente 4 episódios. Não, 5 episódios, que é os primeiros 2 arcos da segunda temporada de Jujutsu. Aí a gente passou mais ou menos ali uns 2 meses e voltou. E quando voltou, foram mais. Foram o quê? 16 episódios, 17 episódios, porque a segunda Foram. temporada, isso eu tenho quase certeza, são 23 episódios. Então, deu uma boa estendida, tanto é que Jujutsu Kaisen, a segunda temporada, começa em meados de abril de 2022. Ela tem Ela vai de abril até o meio de junho, mais ou menos. Aí acaba e em agosto volta pra Shibuya e terminou literalmente no final do ano. O último episódio foi ali no finalzinho de 2022 para o comecinho de 2023. Para começo de 2023. Foi de E primeira semana. eu lembro porque foi na época que eu acompanhei Jujutsu. Pois é. Então, tipo, E eu aí a gente peguei chega nessa. os últimos episódios. Pois é, e aí a gente chega nessa última temporada, nessa terceira temporada, e espera, não, pô, vem aí uma grande coisa. E veio, a terceira temporada é a melhor de todas até agora, assim, que é quesito de animação. Em história, é discutível, até porque é uma história muito específica, não é todo mundo que. É porque meio que esse é o arco de lutinha, de fato, como Shonen. E ele acaba agora, é muito triste, porque a gente só teve o quê, Carol? 12 episódios? 14? 13. 3 episódios. Porra, tô foda. 13 Mas episódios. 3 episódios é muito pouco, velho, pra uma temporada de anime. A gente passou 3 anos esperando. E aí, a gente também teve algumas notícias que foram desagradáveis. Então a gente já sabe que pra Sim. próxima temporada talvez a animação tenha
sofra um baque. Esperamos que não, mas pode ser que seja, porque o animador, o diretor de animação de Jujutsu Kaisen saiu da MAPPA, que é o estúdio que desenha e lança Jujutsu. E anima Jujutsu. Ele não vai voltar para a próxima. Ele já não ia voltar para a segunda parte de Jujutsu Kaisen. E talvez seja por causa disso que foi atrasado, porque ao invés de a gente tomar mais 2 ou mais 3 anos de espera, a gente tá tomando mais um, mais ou menos. Porque agora sim, viu? Eu Vai vou. lançar ano que vem. Agora sim, eu vou denunciar logo, né? Que é pra gente começar o episódio bem, que é tudo culpa de Mané, tá? É tudo culpa minha. Porque essa eu sou boca de podre. praga. Eu sou boca de essa praga, boca pô. de praga falou lá no começo. Não, lá no começo não. Quando eu falei que o diretor de animação de Jujutsu ia sair, eu peguei e disse, gente, ele vai sair, tal, tô triste, que pena. Aí, Manel, kkkk, é porque a segunda parte da terceira temporada ainda nem foi animada. E era verdade. Boca de praga do caralho. Pô, foi foda, porque eu falei as coisas e pensando, kkk, no meme. Não era do meme, não terminou sendo no meme, acabou sendo uma previsão terrível. E aí é isso, vamos esperar até o próximo ano pra assistir a continuação dessa temporada que a gente achava que ia terminar num ponto. E tava caminhando pra terminar num ponto muito animador. E aí vai minha pergunta, Carol, o que você achou da terceira temporada de Jujutsu Kaisen? Mas eu não sei se ela é minha preferida, porque na segunda temporada tem episódios que, enfim, são os meus preferidos até então. E eu tenho um apego muito grande na segunda temporada. Mas, porra, que temporada do Nossa, que temporada do caralho, viu? Que temporada foda. Foda. Eles Não tem realmente se esforçaram. Não, eles se superaram. Porque Nossa. Eu tenho muita pena dos animadores da MAPPA, porque eu tenho certeza que eles estavam tudo em cativeiro. Não, com certeza. E uma coisa que me choca é porque, assim, pelo menos no mangá, esse arco não é um arco que eu gosto tanto. Eu acho que ele é meio Genzo em vários momentos. E eles terminaram essa série, tipo, eles conseguiram fazer com que essa temporada seja talvez a minha preferida, assim. Não é meu arco preferido, porque realmente o arco do inventário amaldiçoado, pra mim é Secreto. maior. O inventário. Meu Deus, eu tô ficando maluco. Gente, é isso. Depois depois da Covid, 2 anos atrás, minha cabeça nunca mais voltou. Mas ainda assim, cara, absurdo, pô. Simplesmente o que eles fizeram com essa temporada. As lutas que eles conseguiram passar, porque essa é a temporada de lutinha. Pra quem não tá acostumado com shonen, é o gênero de adolescente, de mangá e animes, e ele geralmente tem um arco de lutinhas. Geralmente é um arco bem divertido, mas é uma coisa com menos risco, sabe? Tipo, geralmente os adolescentes brigando entre si. My Hero Academia tem uns 3 arcos que são assim ao longo da série. Naruto todo mundo conhece, é desse arco que vem a grande luta do Rock Lee contra o Gaara. Então todo anime tem um momento desse, um momento que os personagens eles vão entrar em porradaria franca entre si pra mostrar poder e tal. E esse é o momento de Jujutsu Kaisen, porque Shibuya é meio muita coisa. O arco que teria isso, o Gojo escolheu jogar beisebol na primeira temporada. E aí a gente fica com esse arco que ele vai realmente apresentar quem são os personagens em quesito luta. Porque até agora a gente sabe, beleza, o moleque é bom, o Yuji é bom, o Yuji é foda. Mas como é que ele se sairia contra o outro protagonista, o protagonista do Zero? Como é que ele se sai contra o demônio encarnado do Yuta? E é isso que a gente começa vendo na temporada. Mas aí como é que a gente vê como é que o Megumi tá usando o poder dele agora? Como é que quem é esse tal de Hakari que a galera tá falando? O que é que ele faz? Qual é o potencial dele? Sim. A gente vai ser apresentado a novas ideias, então é esse o momento em que o nível de Jutsu sobe um pouco mais, porque a gente para de lidar um pouco com maldição, até porque maldição meio que vira segunda classe, segunda categoria, até porque a primeira e a segunda temporada são muito focadas. E a gente passa a lidar com feiticeiros, realmente. Feiticeiros. E é divertido isso, porque realmente é uma mudança. A gente vê
qual é o potencial de cada um daqueles personagens que a gente acompanha na série contra outras pessoas, contra seres pensantes. E, velho, é muito cheio de luta boa, velho. Ali começa na porrada com Yuta e Yuji. Yuta, Yuji, Naoya e Chozo. Naoi e Chozo. Maki versus Clan Zenin inteiro. Clan Zenin. Megumi versus... Megumi e Panda versus a... Como é que é o nome dela? Esqueci. Meu Deus, qual é o nome dela? Hakari é a namorada do é a namorada do Hakari. Meu Deus, como é o nome dela? Aí o Hakari contra o Yuji, tipo, em luta... Nem luta física, assim, é mais mostrando que o cara é violento mesmo. Aí, os novos feiticeiros. É uma pena porque a gente não teve outros novos feiticeiros. Então a gente foi até apresentado, inclusive, eu achei covardia terminar o último episódio da série mostrando algumas das próximas lutas. Então a gente já vê o Hakari contra o maluco do pincel. A gente já vê semblante do Kashimo, que a gente já tinha visto antes, inclusive. Que são lutas muito boas, muito fodas. E é muito triste que a gente tenha terminado nesse momento, como eu queria ver mais, meu Deus, cara, que tristeza. Nossa, sim. Agora sim, essa semana a gente não fez take direto sobre o episódio da semana passada, primeiro porque a temporada acabou, então era mais fácil fazer um apanhado geral. E também porque, gente, eu fiquei assim, eu juro, no dia que a gente assistiu o último episódio, eu demorei a dormir. Porque eu fiquei pensando naquele episódio. Eu também demorei a dormir, mas foi por insônia mesmo. Não tem nada a ver com o episódio, não. Tipo, eu fiquei pensando naquele episódio, porque, porra, bicho, nossa. Todos os episódios dessa temporada de Jujutsu são lindos. Eles são muito bem animados. Você vê que teve um cuidado a mais do que geralmente tem, né? Já nas temporadas. Mas, porra, esse último episódio foi cinema, assim, puro. Não, e assim, a gente vem falar sobre a temporada toda, meio que fazer um apanhado geral, mas se você quiser ouvir individualmente sobre cada um dos episódios, entender mais da nossa opinião sobre o episódio no geral, e entender mais sobre o que aconteceu naquele episódio, escute os takes diretos, estão aí, tem sobre todos os episódios, menos o último, até porque o último, ele poderia muito bem ser exclusivamente um episódio de 2 takes, assim, porque realmente aquela luta, ela é tão boa. E ela me fez perceber coisas que quando eu li o mangá eu não tinha reparado. Então, detalhes, isso que não foi vocalizado, mas detalhes do poder do Yuta, que eu só fui entender literalmente nos últimos 20 capítulos, que era uma questão. Sim. Tem também o rolê dos personagens, então tem aquela. Tem a. O Zal, meu Deus, eu não lembro o nome de ninguém mais. A menina do céu. Uro. A Uro, muito foda. O poder dela é foda pra caralho. O poder dela é muito maluco e foi muito legal, velho. Tipo, como eles adaptaram aquilo, porque é um negócio que é meio esquisito, é meio estranho. O ponto dele, o rolê dele. Mas, pô, é muito bom, cara. É muito bom. E aí a gente também tem o outro cara, que eu também não lembro o nome dele, mas também é muito foda. O Druv. Não, o Druv quase não aparece. Mas é isso, vamos lá. Vamos fingir que isso aqui é o take direto, pra quem não ouviu. O quarto episódio basicamente é a grande luta de Sendai. Então, isso é um arco inteiro, basicamente um mini arco inteiro no mangá. Que é essa briga que a colônia de Sendai, ela atingiu um ponto muito específico. Ela ficou muito carregada, porque a gente tem acesso a 4 jogadores que estão lá e estão no impasse. Que é o Druv, que é esse feiticeiro reencarnado, que ele é muito mal. Inclusive, os 3 são reencarnados e um deles é inclusive uma maldição. Mas um é o Druv, que é um feiticeiro aparentemente indiano, eu acho, que conseguiu conquistar
todo basicamente todo o continente asiático, por causa que ele tem um poder muito maluco, que ele tem 2 Shikigamis que a circunferência que eles criam enquanto eles andam é uma área de efeito de feitiço. É um domínio simples. Então ele consegue usar um poder que a gente não entende ainda o que é, vai entender depois, mas pô, que porra é isso aí? Porque até então, nada, né? É só um bicho que fica andando. Aí tem o Barata, o Baratão, que é o. O baratão. Cara, foi muito engraçado assistir esse episódio em ligação com o Carol e Sasuke, porque as duas ficaram enguiando o episódio todinho, lembrando do Baratão. Que é basicamente a maldição da Eu barata. amo. Então, lembrando que as maldições, elas são fortalecidas pelo medo das pessoas, assim como também é em Chainsaw Man. Então, a gente vê na segunda temporada a maldição do gafanhoto. E o gafanhoto é um bicho assustador, porque ele é uma das pragas do Egito, é um bicho bíblico, uma praga bíblica. Ele é um bicho que acaba a plantação, ele é uma praga natural É e tal. Então a nojento galera aquela desgraça. é nojento Detesto também, então gafanhoto, tipo, meu Deus. também é nojento. Só que aí é um gafanhoto. E sobre o bicho que tem mais gente que é assustada com ele. Ou tem nojo ou a pessoa tem medo. Eu não conheço um ser humano que gosta de barata. Tipo, porque Meu. gafanhoto, a pessoa até gosta. Tem gente que gosta de gafanhoto, que bota no dedo. Tem maluco pra tudo na vida. Tem maluco pra tudo. Eu nunca vi um maluco pegar uma baratinha e ficar, ai, minha baratinha. Ui. Porque Ai, cago nisso. barata é um bicho do demônio, pô. E barata é um bicho assim, é o tipo de animal que sobrevive à bomba nuclear. É um animal desgraçado. É. E aí, ou seja, todo medo que se tem de baratas é transformado naquele bicho, que é um baratão gigantesco. E sabe o que é Isso, pior? baratão, ele é um baratão. Ele é duplamente aterrorizante, porque ele não é só uma barata gigante. É uma barata gigante que Ele também voa. cria, que voa, é Ele verdade que dá, voa. dá uma adicionada forte. E ainda tem outra coisa, né? Porque ainda tem o ponto de que ele cria mais baratas. Então, tipo, ele é um Sim, barato, porque o gafanhoto não criava outros gafanhotos, ele só era forte e tinha 6 braços. Mas o exatamente. baratão, ele cria um bocado, ele cria exército de barata, meu filho. Então, se você tem medo de barata, não é o seu rolê, não. Já é um negócio mais pesado. E aí a gente tem os outros 2 feiticeiros que realmente vão aparecer de verdade, que é peguei o nome deles aqui. Takako Uro, que é uma feiticeira que era servente do clã Fujiwara. Ela era de um grupo de execução que respondia ao clã Fujiwara. Lembrando que Fujiwara é essa grande família de Jujutsu que desapareceu. Não desapareceu, mas ela foi se transformando em outras coisas. No caso, o Gojo, a família Gojo é Fujiwara. E o Okotsu Yuta também é um descendente de Fujiwara. Então também tem essa É por questão. isso que quando. É por isso que pra quem assistiu o Jujutsu Zero, o Gojo que ele e o Yuta são parentes distantes. São parentes, porque eles são distantes, bem distantes, mas É, são. Eles têm o mesmo descendente, que é esse Sakazuki Fujiwara, é uma coisa assim o nome dele, que é tipo um feiticeiro lendário, é considerado amaldiçoado também. Ele, tipo, aparentemente era um maluco tão brabo quanto o Sukuna foi na época dele. E aí, ela era desse clã desse grupo de execução do clã Fujiwara, da mesma forma como a galera ali do clã Zenin tem um grupinho de executores também. Pô, é a galera do clã que não é os mais pica, não é o chefão. Então, é isso. E tem sim, o poder dela é controlar o céu, como a gente já falou. Então, é um poder muito específico e engraçado, porque tipo, ela consegue voar, ela consegue quebrar o céu, e ela consegue usar o céu pra meio que modelar o espaço ao redor dela. É uma coisa muito doida, é bem. É tipo, bem. eles colocam como controlar o céu, mas não é bem É controlar o meio que um céu. controle É mais espacial. como se fosse um controle espacial. Ela consegue pegar o espaço em volta dela e modelar ele. Mas aí eles pontuam como se fosse o céu. Então ela pega o céu e mexe nele. Que é muito doido. E inclusive ela usa um biquíni de céu. É muito engraçado. Eu acho esse conceito, tipo, top coisas estranhas de Jujutsu.
E o outro é o Ryu Ishiguri, que ele é um malucão de topete que viveu também em tempos imemoriais aí, ele viveu pós-Sukuna, inclusive, ele é pós-Sukuna. Não especifica exatamente a época dele, quem era contemporâneo dele, mas ele é ali pós-Sukuna. E o negócio dele é que ele é um cara que ele ficou insatisfeito com a vida. Por quê? Porque ele se tornou o mais forte do tempo dele, do tempo de vida dele. E ele ficou triste porque ele não tinha esse poder contrastante com o dele. Tipo, ele era tão forte e o rolê dele é que ele é um canhão humano. Basicamente, o poder dele é bem simples, é um canhão humano. Ele tem muita energia amaldiçoada que ele consegue transformar em balas de laser de energia amaldiçoada. Então ele é um cara assim bem bravo, bem forte. E é bem simples. E esse é o negócio dele, ele quer lutar e ele quer encontrar um oponente que peike ele de frente como ninguém na época dele conseguiu. É por isso que ele inclusive fez o pacto com o Kenjaku para poder nascer em uma época melhor, porque o Kenjaku vendeu para todo mundo. Galera, vai ter um rolê massa aí, viu? Nos próximos anos aí eu vou juntar, tô juntando uma galera. Eu vou criar um negocinho chamado Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, vai ser massa, pô. Vai ser tipo estádio Pokémon, tá ligado? Vocês tudo lá. Vai ser tipo vai ser tipo uma grande roda punk, só que de feiticeiro Jujutsu. Exatamente. E aí eles. Ah, beleza, tá bom. E aí fica de boa e vai. Então a gente tem esse impasse entre os quatro, a Uro, o Ishigori, o Baratoso e o Druv, que é quebrado quando o Yu Tokotsu chega na colônia de Sendai e fala: Ixi, aquele indiano ali, ele é meio esquisitão, né? Ele parece meio dorminhoco, eu vou ali acabar com o sono dele. Aí vai lá, mata o cara, é a primeira coisa que a gente vê, inclusive é no episódio anterior. E aí daí a gente chega, porra, no ponto, né? Que aí, como foi quebrada ali aquela barreira, aquele impasse, porque era necessário os quatro para ter equilíbrio. Como foi tirado um, todo mundo entrou na luta, falou: ah, por beleza, então, já que já foi, então tá tudo bem. Já que viu culhambação. E aí lá vai o Barata primeiro pra cima dele, aí é uma luta muito engraçada, porque provando mais uma vez que o Yuta, por mais que ele tenha essa aparência de gente fina, ele é muito esquisito. Tipo, é o segundo beijo em monstro que ele dá. É muito bom. Nossa, mas antes beijar a Rica do que aquela. Realmente eu já namorava com ela antes de ser monstro, né? Isso se chama lealdade. A Rica pelo menos tinha um histórico. Já foi ser humano. Agora o Baratoso foi foda. Ele dá um beijaço no Baratoso, menino. Rapaz, é difícil ali, viu? E aí a gente tem acesso ali àquele Baratoso. E aí a gente passa pra grande batalha, né? Que é o Auro, o Ishigori e o Yuta saindo no murro fortemente, velho. Puta que pariu. Aquilo ali é uma luta. Aquilo é uma luta. Outras coisas não, mas aquilo é uma luta. Pô, é muito bem animado, é muito bonito. Nossa. Carol, por favor, fale mais. Nossa, eu acho que é a luta mais bonita de Jujutsu até então. A gente já teve outras lutas bonitas nas outras temporadas, principalmente na segunda e tal, mas a luta deles é uma luta bonita. É bonita, assim, a animação está no seu auge. E a gente meio que vai entendendo, mais ou menos, até o poder do próprio Yuta. Porque a gente sabe que o Yuta é muito foda. Tipo, a gente escuta falar dessa criatura desde a primeira temporada, porque o Yuta ele é tão forte quanto o Gojo, talvez até mais, se brincar. Porque o Yuta é isso, porque o Yuta é aquilo. E aí a gente vê um pouco do Yuta lutando com o Yuji no começo da temporada, mas a gente não tem uma dimensão. A gente vê um pouquinho de luta dele, assim, primeiro contra o eu ia falar Kenjaku, mas não é o Kenjaku, é o Geto. É o Suguru Geto. Então ele tá lutando contra o Geto. E ainda assim, quando ele luta com o Geto, ele ainda tá lutando muito. Ele ainda é muito imaturo. Ele ainda é muito imaturo, ele tá lutando muito na raiva. Ele ali tá. Exatamente. Ele tá muito. E ele não tem noção do poder dele. Do poder dele. E aí tem outra questão também, que o Geto não tá no potencial máximo dele, porque o Geto ele teve que dividir basicamente todo o estoque de maldições que ele tinha
Tóquio e Tóquio e Kyoto Tóquio e Kyoto. Então ele vai lutar contra pro o contexto dos Yuta yokai. muito fraco. Tipo, ele não tem muita maldição e ele não tem muita maldição boa, principalmente. Ele realmente deixou muita Porque coisa assim, pros na outros resolver. verdade, é porque na verdade o objetivo dele era matar o Yuta e pegar a Rika. E matar Rico, exatamente. E aí a gente não vê nenhum dos dois lutando no seu potencial. E aí, como a gente sabe, Exatamente. o Yuta some e desaparece por 2 temporadas. No caso, ele desapareceu por uma, até porque ele apareceu depois da primeira. Mas ele desaparece, some por um bom tempo. E quando ele volta, Vai ele já pra volta África. e vai pra África, dar um rolê. Porque ele tá procurando a corda amaldiçoada lá que estralou nas Que o costas do Gojo deu Gojo sim. no filme do Jujutsu Zero. E aí a gente chega agora no grande rolê. Pois é. Nessa temporada que a E gente aí de fato vai ver o que é ele. a gente vê o Yuta lutando em full potencial. E assim, ele, para quem não assistiu Jujutsu Zero, né? O Yuta, ele tem ele tem uma consideração pelo Gojo muito grande. Ele tipo, acho que dos alunos do Gojo, ele é um dos que mais faria qualquer coisa por ele. E aí tem uma parte que ele tá um pouco antes da luta principal do episódio começar, que ele tá lá, depois que ele mata o Dove, né? E aí ele pega e diz, Sensei, eu não vou deixar que você. Não vou deixar que você. Não. Eu não vou deixar você ter que matar o seu amigo de novo. Tipo, eu vou matar o Kenjaku. Ele pega essa responsabilidade pra ele porque ele não quer que o Gojo tenha que passar por isso de novo. Porque o Gojo já teve que matar o Geto. Então, se o Gojo tiver que matar o Kenjaku também, aí fica, porra, bicho, coitado dessa criatura. Ele vai ter que matar a mesma pessoa 2 vezes. E aí ele meio que pega essa responsabilidade pra ele. E aí a gente vê o Yuta lutando em seu full potencial, tipo, usando todas as possibilidades de. Tipo, a gente vê que o Yuta, ele não só sabe usar a reversão da energia amaldiçoada pra se curar, ele faz isso muito rápido. É tipo, um negócio absurdo. É absurdo. Ele tá lutando, ele machuca a mão, ele se cura, assim, rápido. E fica todo mundo besta, porque ninguém é capaz de fazer isso com tanta rapidez. Só ele e o carinha do. É porque é bem comum, é um poder que foi ficando É comum, uma habilidade o muito cara do incomum. explosivo. Porque realmente é muito Não, difícil, tanto é que a gente tem a Shoko que também consegue fazer reversão de feitiço, e tipo, ela não consegue nem explicar, talvez por uma falta de aula de é, pedagogia da parte dela, mas ainda assim. não, com certeza. Se ela se ocupasse em fumar menos e, né? Já não acho que isso aí é o problema dela, viu? Mas tudo bem, cada um com suas crenças. Enfim. E aí, tipo, a gente vê o Yuta usando a Rika dentro da luta, porque tipo, a gente sabe que ela é como se fosse um estoque de energia amaldiçoada para ele e um armazém de objeto É muito amaldiçoado. divertido esse conceito. Ela é tipo aquele bichinho É do uma Toji, só bateria que gigante. gigante. É, um Muito bom. armário. Não, e ela é um E, armário de energia também, o que é muito engraçado, porque, tipo, pensar sim. que ela é meio que o power bank de energia amaldiçoada do Yuta, sabe? É muito É engraçado pensar nisso. exatamente isso. Ela é o power bank de energia amaldiçoada do Yuta. É muito bom, E é isso, coitada. assim. E a gente entende também como o Yuta, ele. Porque a gente tem vários tipos de feiticeiros, de tipo comportamento em luta, por exemplo. O Yuji, ele é muito do momento, assim. Ele luta muito, às vezes, na raiva. Ele não pensa tanto. Já E ainda assim o ele sabe Shiguro, muito bem ler o momento, ele sabe ler o que, que exatamente. o momento está pedindo, qual a O necessidade de Yuji, agora, ele é ele sabe ler a pessoa com quem ele tá lutando. O Megumi, ele já é tão analítico que ele não consegue explorar o potencial todo que ele tem como feiticeiro. E o Yuta, é, pra mim, ele é a junção dos dois. Porque ele tanto é muito foda e ele tem aquela empatia que o Yuji tem, como ele também é muito inteligente e ele é tão analítico quanto o Fushiguro. E aí, junto os dois, com a energia amaldiçoada maior do que a do Gojo, o Yuta, acho que ele é o personagem mais foda de Jujutsu, em termos de poder, é de muito certa específico. forma. Ele tem questões. Assim, levando em consideração os outros
estudantes, realmente, ele é meio que o amálgama de tudo de bom dos outros. Então, ele é tão bom em combate físico quanto a Maki, ele tá ali pau a pau. Talvez ele não tenha tanta força física, mas o que ele consegue botar de energia amaldiçoada compensa 10 vezes. É, ele tem a visão analítica, então ele sabe o que fazer, como fazer, da forma como fazer, como apresentar os poderes dele, a hora certa de apresentar, quando utilizar as coisas, que é um traço do Megumi. A gente vê ali num dos últimos episódios, na luta final do Megumi, que tipo, ele propositalmente ele guarda poderes, ele não usa de forma desesperada, como seria algo que o Yuji faria. Ele não usa de forma desesperada o poder pra ganhar vantagem naquela situação. Ele espera até o final pra utilizar o cachorro, pra O mostrar que o Megumi, ele é cachorro não muito. tá incapacitado. Ele é muito. O Megumi, ele é muito Ele é mais muito. frio. Ele é muito frio nas coisas. E o Yuta também consegue ver. Também é bastante assim, como a gente consegue ver naquele momento. Que ele dá que ele guarda, ele tá meio machucado, ele precisa usar a energia positiva, mas ele sabe que tem uma galera vendo ele não quer usar agora. Mas ele e aí ele só usa no momento que ele precisa. Que dá tudo errado, que ele precisa usar, mas ele não iria usar aquilo até aquele momento. Ele não ia usar a cópia dele até outro momento. Ele não ia usar os poderes. Ele só usa o poder no momento que é necessário. Porque ele poderia muito bem começar a luta, tipo, eu vou copiar a sua habilidade, eu vou fazer não sei o que, vou fazer e já revelar todas as cartas. Ele não faz isso. E ao mesmo tempo ele realmente, tipo, ele tem esse feeling de combate que o Megumi não tem. É isso, esse negócio de se entregar e se enfiar na merda, que é mais fácil pra ele do que pro Megumi. O Megumi não sabe reversão de feitiço. Mas ele sabe. Então ele consegue se meter nas coisas que o Yuji faz. Por exemplo, o Megumi é muito seguro, o Yuji não. O Yuji faz potências. Porque o Yuji faz essa loucura sem ter reversão de feitiço. Ele faz que ele é maluco. Ele faz que ele é insano. E aí são essas coisas. Então a gente vai tendo contato com esses personagens que eles estão cada vez mais malucos e tal. E aí, tipo, esse feeling de transformar a luta em dança e ter esse mexido, esse molejo com o oponente, tipo, o Yuji, que na luta dele contra esqueci o nome dele, esqueci o nome de todos, cara, é isso, acabou. Higuruma. O Yuji na luta dele contra o Higuruma, que tira a jaqueta e joga pro ar pra tipo, fazer com que o Higuruma se perca. É o tipo de coisa que o Yuta faz quando ele deixa propositalmente a galera pensar que ele é um usuário de fala amaldiçoada, enquanto ele usa outra coisa. Cara, é muito bom. É muito bom isso, cara. É muito massa. Agora, sabe o que foi? Agora, minha parte preferida desse episódio, dessa luta, na verdade, foi a música. A música. É a segunda vez que eles usam a música pra setar que eles usam a música de abertura. Nossa, eu me arrepiei todinho, só de lembrar. Que, tipo, na hora que eu escutei, que dá um corte, assim, que eu escutei o trem do comecinho de Eyes, eu fiquei, puta que pariu, bicho. Eu não acredito que eles vão fazer isso. E, tipo, eles souberam encaixar a abertura da terceira temporada, assim, no exato momento. O time. Cinema, foi cinema. Nem antes, nem depois. Nem antes, nem depois. Exatamente quando precisa. Cara, aquilo é muito foda. Assim, eles já tinham feito isso antes, não é uma coisa única dessa temporada, mas eu acho que eles fizeram na segunda. Um potencial emocionante muito maior do que... Um potencial de empolgação muito maior do que na segunda. Até porque na segunda é meio que piada, sabe? Que é aquele episódio da luta do general... Do Sukuna com o Mahoraga. Contra o Sukuna... Que depois que o Sukuna libera o Yuji, começa a tocar a música quando o Yuji tá surtando, e é uma cena meio cômica. Assim, que é meio que tirando onda do Yuji. Tipo, tá todo mundo tirando onda, inclusive o diretor da animação. E nessa não, tipo, a música ela é utilizada pra empolgar você no momento que a luta chega num ponto em que, tipo, tá todo mundo saindo no murro de uma forma muito agressiva e muito mais violenta. Tá todo mundo acabado, tá todo mundo destruído, tá todo mundo demolido. Tá todo mundo 120% do potencial. E aí começa a tocar a música. Cara, é muito bom, cara. E na hora que começou eu falei, cara, que por acaso, caralho, é música.
É muito bom. É muito. Eu acho que é uma das minhas aberturas preferidas. É a da terceira temporada. É muito boa essa música. Muito boa, muito boa. E tipo, uma coisa também que eu percebi, assim, que eu tinha percebido, como tu falou, que eu percebi quando a gente tava lendo mangá, nos últimos capítulos, mais ou menos, e que agora, quando eles colocaram nessa luta, eu fiquei, caralho, pô, agora eu consegui ver isso. Que é a condição pro Yuta conseguir usar o feitiço dele de cópia. Que tipo, Eu acho engraçado isso, porque no mangá isso é revelado tão. Não é que é revelado, mas é explicado mais tarde. bem mais tarde. Bem mais tarde, assim, pelo menos é quando deixa claro. Exatamente. E eu acho que, tipo, eu achei uma decisão muito inteligente eles botarem isso agora, porque aí já poupa uma explicação que precisaria ser dada mais pra frente. Sim, já poupou. Exatamente. E o modo como o Yuta usa também nessa luta, que tipo, ele copiou o feitiço da Uro, né? E, tipo, o modo como ele usa, eu fiquei, puta que pariu, bicho, o Yuta é muito. Ele é muito inteligente. Cara, Tipo, é muito bom. Porque assim, até então, a gente não sabe qual é a condição do poder dele. Eu, inclusive, genuinamente, até terminar o mangá, eu fui descobrir no final que tinha esse negócio que, pra quem não pegou ainda, a condição pro Yuta usar a técnica de alguém é engolir uma parte do corpo dela. O que é no muito caso, a estranho Rika porque precisa engolir. a Rika precisa engolir uma parte do corpo da pessoa. O que eu fico pensando, o que foi que ela comeu do, Eu acabei de do pensar isso. menino? Foi que ela comeu do Inumaki. Sim, exatamente. E tipo, o primeiro momento que ele usa aquilo, ele não. Eu ainda acho que isso foi retcon de depois. Eu acho que talvez a Rika original ela tinha a habilidade da cópia apenas entendendo a habilidade. E essa Rika, que não é a Rika verdadeira, ela tem essa questão, sabe? E aí é isso. Uhum. Não sei, mas enfim. O Yuta, ele só consegue usar esse poder direito no momento em que ele come a parte do corpo de alguém. Então, tem um momento que a Uro, ela tem o braço arrancado e a Rika vai lá e come o braço dela. E aí, naquele momento, ele pega o poder da Uro. E é muito doido isso, porque, tipo, realmente é um rolê que é tão de segundo plano, pelo menos no mangá, é tão em segundo plano que a gente não percebe. Pelo menos eu não percebi quando eu li, acho que a Carol também não percebeu quando ela leu. Isso vai ser Não. explicado de forma vocal lá na frente. Inclusive tem uma explicação pra coisas que é por causa disso, enfim. Toda uma questão. Mas enfim, é uma doideira. Pois é, mas eu gostei, assim, que realmente poupa uma explicação lá na frente que ocuparia um espaço que vai ser usado com outra coisa. Não sei se poupar, eu acho que eles vão explicar da mesma forma. Eu só acho que facilitou. Eu só acho que, tipo Sim. assim, ao invés de parecer. Porque eu sempre achei que foi retcon aquilo ali, que eles enfiaram naquela luta, porque, precisa ter isso aqui, precisa dar uma explicação aqui. Sendo que não tinha explicado ainda exatamente. Uhum. Mas aí não, já mostra agora que é pra depois quando a gente olhar e falar, mas já tinha isso, é verdade. Não, mas isso já foi mostrado lá atrás. E é Pois é, isso, mas basicamente essa luta foi muito esse último foda. episódio foi a luta mais foda da temporada, acho que do anime. É E muito bem feito, muito, muito bem produzido, muito bem muito animado. bom. O que me deixa com medo. Assim, o nível de animação dessa terceira temporada me deixa assustada. Porque agora que o diretor de animação saiu, eu não sei mais o que esperar. E eu tenho muito medo de Jujutsu acabar regredindo em termos de animação. Porque, tipo, o salto que você. O salto da primeira. Da primeira temporada pra segunda é visível. A gente percebe que a animação mudou, que ela ficou melhor. Mas da segunda pra terceira, É um pulo que é aquela ali foi inclusive um. meio difícil da gente identificar. Uhum. Porque, tipo, não é só a questão de fluidez de animação, não é só a questão de, tipo, de como eles estão animando a luta. Não, é as técnicas de animação que foram usadas. Tem, tipo, a fotografia do anime, tem certos momentos
que parece um quadro. Que a animação parece um quadro. Tipo, no começo, naquela cena que tá o... Acho que é no primeiro episódio ainda. Que tá o Yuji e o Chozo sentados na escadaria. Aquela cena ficou, assim, belíssima. Belíssima. Foi um trabalho de animação impecável. O anime todo nessa terceira temporada foi um trabalho de animação impecável. E eu não sei o que é que eles vão fazer sem o Shouta. Porque a Mapa, na verdade, né? Porque ele não só animava Jujutsu, ele também animava Chainsaw Man. Então, tipo, eu realmente não sei o que esperar das próximas temporadas de Jujutsu sem esse toque dele. Cara, é muito foda, de verdade. É muito, muito, muito foda essa temporada. A animação dela realmente tá em outro nível. O que eles fizeram com Jujutsu Kaisen é absurdo. E eu tô preocupado, mas eu tô curioso, sabe? Também, de certa forma, eu quero saber qual é o caminho que a animação vai seguir. Eu vou ficar triste se ela for voltar pra essa animação mais normal da primeira temporada. E ainda assim eu acharia isso melhor do que ter um resultado ruim, que nem, sei lá. Porque tem animes que tem temporadas fracas, que assim, não é que a temporada ficou. A animação tá menos desenvolvida, não, a animação ficou feia. Tipo, My Hero Academia tem momentos em que a animação deve. Tem um momento ali na quarta pra quinta temporada, eu acho. Que a animação literalmente vira um bando de PNG. Tipo, é qualidade. Qualidade invencível de animação, sabe? É qualidade. Bicho, tem umas coisas. Tem Blue Lock também que aconteceu. Bicho, Blue Lock é triste. Isso que eu nem assisto, mas o que eu vi, a primeira temporada é muito boa, muito bem Blue animada, muito Lock bem é desenvolvida. o do futebol, né? De futebol. O de futebol. O Blue Lock A é da primeira Mapa? temporada é bonita mesmo. Sabe que eu não Blue Lock é da sei? Deixa eu Mapa? olhar, eu acho. Nossa, se Eu pesquiso aqui for. rapidão. Blue Lock. Não, é não, é não, é não. É É não. não. Ok. Glória. É porque tem uma vibe de animação meio mapa das ideias em alguns É momentos. da Mas não é. é da 8-bit. E, e realmente, Blue Lock realmente sofreu um abalo sísmico, que foi a primeira temporada é animada que nem um anime de verdade, e a segunda temporada, e eu acho que a terceira que lançou depois, é slideshow. Tipo, é literalmente PNG com slideshow. São as cenas mais tenebrosas e escabrosas que você pode ver. E eu tenho muito medo de Jujutsu virar isso, porque eu não acho que eles fariam isso, porque eu acho que nesse momento Jujutsu Kaisen Não, eu é o também acho que grande não. anime da mapa, da mesma forma como em outro momento Attack on Titan foi o grande anime da mapa. E eu acho que eles estão cuidando. E eu acho que é por isso que demorou tanto, sabe, essa terceira temporada sair, porque eles não quiseram rushar o desenvolvimento e o desenho. Talvez seja por Sim. isso que foi adiado para ser uma quarta temporada lançada no que vem, porque talvez eles tenham percebido que o shot era muito importante, ele tava adicionando muita coisa ali, e pra gente não descer o nível da temporada, a gente precisa dar uma pausa, dar uma replanejada aqui no que a gente vai fazer. E é isso. É. Mas assim, não só em termos de animação, eu acho que essa temporada também de Jujutsu, ela foi uma temporada de muito desenvolvimento de personagem. Porque, na verdade, não exatamente de desenvolvimento, eu acho que de amadurecimento de personagem. De tipo, de todos. Mas eu acho que principalmente do Yuji. E o amadurecimento do Yuji me deixa um pouco triste, até. Porque o Yuji ficou tão. Ele virou uma pessoa tão triste, eu acho que é essa a palavra. Tipo, eu acho que a última vez que o Yuji sorri na vida dele é no começo da segunda temporada. E pronto, e dali pra frente foi É, só pra trás, e foi só tristeza na vida dessa criança. cara, e a Mas, tendência é piorar nas próximas temporadas, então não, assim, com certeza. não. Mas assim, mas mesmo assim, mesmo você vendo que, tipo, o que eu gostei é que você vê esse peso nele. Tipo, ele não ficou só muito triste com o que aconteceu. Tudo que aconteceu em Shibuya, tudo que aconteceu, que o Sukuna fez com ele, toda essa percepção que ele tem, assim, de que ele não é como se ele não fosse digno de que as pessoas se importassem com ele, porque ele se vê como um assassino, ele se vê como uma pessoa que, tipo, não foi forte o suficiente para impedir que o Sukuna fizesse o que o Sukuna fez. Você sente todo esse peso no desenvolvimento do personagem dele. Assim como você sente todo o peso de desenvolvimento da Maki. Porque a Maki, ela é uma personagem foda desde o começo. Mas, tipo,
acho que nessa temporada, em específico, no episódio que ela dizima o clã Zenin, tipo, o desenvolvimento de personagem que a Maki tem, sabe? Tipo, de aprender tipo, ela aprende não é que não é a perdoar a Mai, mas acho que é isso. Acho que ela se perdoa e perdoa a Mai. Tipo, ela entende que tudo que elas passaram, tudo que elas são porque elas são produto daquele meio. De tipo, a Mai não era implicante com ela porque a Mai era uma pessoa ruim. Mas tudo que aconteceu afetou elas duas. E elas são metades de um todo. Então tudo que aconteceu com uma refletiu na outra e vice-versa. E você sente que isso é uma coisa que a Maki acaba absorvendo. E que isso contribui para o desenvolvimento dela. Tipo, eu achei uma temporada assim muito, muito bem executada de várias formas. Não só de animação, mas de roteiro, de desenvolvimento, enfim, de tudo. De tudo. Essa temporada foi muito, muito, muito bem feita. Ai, cara, já tô com saudade. Mas é isso. Não sei se você quer falar sobre algum outro assunto específico sobre esse episódio. Acho que a gente falou bastante da temporada ao longo de todos os takes diretos, então a gente deu uma Exatamente. esgotada aqui. A gente deu uma desenvolvida, tipo, em todas as nossas opiniões e coisas de todos os personagens. Então a gente falou do Higuruma, falamos do Red, falamos do Maluco do Explosivo, falamos do Do meu Deus, eu Takaba, esqueci o nome dele, esqueci o nome dele. Do Takaba, o Naoya, tivemos o Naoya, o discussões sobre o que é Hakari. que o Kirara! Hakari, então... Lembrei o nome, Kirara. Kirara! Pode crer, esse é o nome dela mesmo, pode crer. Kirara. É isso, foi muito massa, eu estou triste que acabou logo, não queria que tivesse acabado Sim. já, mas Queria que tivesse infelizmente durado foi mais. isso, acabou. Vamos apenas esperar que a próxima temporada não chegue tipo em Rapaz, dezembro de 2027. Inclusive, depois desse último episódio dessa temporada, eu me peguei refletindo que, apesar de ainda não concordar, eu entendo por que o GG tomou a decisão que ele tomou. De acabar? Em relação. Não, em relação a grande decisão que ele tomou. Entendeu? Em relação a um personagem específico. Eu vou cortar essa parte do que é que tu tá falando. Eu entendi por que sim, por que ele matou o Gojo, entendeu? Porque, depois de ver. Porque depois de ver essa luta do Yuta, eu fiquei, gente, realmente. Tipo, o Gojo era um personagem tão absurdamente apelão que ele teria resolvido isso tudo muito rápido. Se ele tivesse ali todas essas lutas que a gente viu nessa temporada, talvez nem precisassem ter acontecido. Eu fiquei, realmente era um. Não, acho que ele poderia ter trabalhado de outra forma. Sim. Eu acho que isso explica. Eu acho que essa temporada e o desenvolvimento dela explica por que ele tirou por que a história é escrita para tirar o Gojo naquele momento ali de Shibuya, principalmente. Exatamente. Porque aí, se o Gojo não é preso, se o Gojo não é selado em Shibuya, meio que não tem muito pra onde ir, sabe? A série. Então, é isso. Eu consigo entender. Agora, realmente, eu já entendi o ponto dele ter prendido. Sim, com certeza. Já era um ponto que eu entendia. Mas fez muito mais sentido. Faz mais sentido mesmo. Mas é isso. Pois vamos rapidamente. Carol, o que você tem feito? Então, fiz duas coisas. Primeiro, que eu terminei um livro. Eu adoro ler livro de esportes que eu nunca vou praticar. Então, eu estava lendo um que é de uma autora canadense. Adoro ler livro sobre esporte que eu não vou praticar. E aí, eu estava lendo um livro que é o terceiro livro de uma série de uma autora canadense, que é sobre um jogador de hóquei e uma patinadora no gelo. Uma patinadora artística, patinação no gelo. E, nossa, que livro bom, gente. Que livro bom. É Revolve, o nome em inglês. Eu achei a tradução dele Pudge, que ficou, acho que no compasso do coração. Um negócio assim, horrorosa. Mas o nome em inglês é Revolve. Eu adoro o nome dessa série, porque são, tipo, sempre uma palavra só. E fora isso, eu tenho uma sugestão, uma indicação para todas as pessoas que, assim como eu, estão presas num loop temporal, no buraco de minhoca, que é o fandom de Hit Advisory. Eu comecei a escutar um podcast hoje, que é um podcast de 3 caras que eles só acompanham hockey. Tipo, eles são
como se fosse um podcast de notícia de hockey, sabe? E eles fizeram um especial analisando todos os episódios da série. E é muito divertido. Porque eu nunca pensei que eu fosse me divertir tanto escutando três héteros falando de uma série que é claramente voltada para o público LGBTQ e para o público feminino. Mas é muito bom. O nome do podcast é Empty Netters, eu acho. É Empty Netters. E lá no meio dos episódios tem esse especial, assim, 6 episódios, eles comentando os 6 episódios da série. E é muito divertido, é muito bom. Pode crer. Eu, por outro lado, eu tô preso, assim, eu tô nas minas de carvão, porque eu descobri um jogo. E esse jogo tá consumindo toda a essência de quem eu sou, que é o jogo chamado Thumper. Eu acho que alguns talvez conheçam, que é aquele jogo que você controla um besourinho que tem que ficar desviando e ativando botões. É um jogo de ritmo, na pegada de uma música meio rave, uma eletrônica meio pesada ali. Cara, assim, esse jogo me consumiu de formas que eu não consigo descrever mais, sabe? Eu tô transtornado. Eu tô jogando ele e tô ficando transtornado enquanto eu jogo. Porque ele é muito rápido. Você tem que ir seguindo muito sua intuição pra conseguir passar das coisas dele. Então, eu tô ficando meio maluco jogando ele. Genuinamente, eu tô ficando maluco. Ele tem cores muito fortes e as cores são, tipo, vermelho e verde, azul, pouquíssimo azul. Mas são cores muito Negócio meio fortes, tudo psicodélico, muito né? preto, é muito preto, é bem psicodélico. Nossa, é muito jogo de quem usa droga. E ele me pegou assim de uma forma porque eu quero terminar ele, porque eu quero provar pra mim mesmo que eu sou bom em jogos de ritmo pra conseguir vencer esse jogo. E ao mesmo tempo ele tá me deixando maluco, tipo, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Tipo, eu tô. E é ruim, porque eu paro de jogar ele e minha visão tá piscando ainda. É horrível. Mas enfim, eu vou zerar ele ainda. É isso. Pois é Dito isso. isto, Dito isso, agradeço muitas a você, indicações. participante. Dito isso, valeu galera por estar ouvindo. Esse foi o nosso dois takes depois barra último take direto de Jujutsu até pelo menos a 4ª temporada. Então, valeu por você que ouviu todos os takes diretos, ou alguns takes diretos, ou um take direto, está aqui ouvindo esse programa. E é isso, muito bom. Jujutsu muito bom, estarei ansioso para a próxima temporada. Até janeiro vocês vão escutar a gente se lamentando todos os meses, provavelmente. Provavelmente. Todos os dias, assim, eu vou. É. A gente chora nas pitangas porque não tem Jujutsu toda semana? Sim, com certeza. Mas é isso, né? Ah, pois então, nesse caso, galera, valeu. E daqui a uns 2 takes a gente se fala. Até semana que vem. Podcast editado por Manuel Cunha.